Muito boa noite ao torcedor do Cuiabá que nos acompanha ao vivo no Facebook. Estamos aqui na sala de entrevista do estádio Alfredo Jaconi, estamos em Caxias do Sul. Cuiabá venceu o Juventude por 2-1, alcança 27 pontos na classificação, 7ª colocação. Estamos aqui com o técnico Jorginho, que vai responder as perguntas enviadas pela imprensa de Cuiabá e de todo o Brasil. Boa noite, Jorginho. Boa noite, um abraço a todos aí. Vamos começar então com a pergunta do Caio, do site TME. Como o Jorginho avalia essa vitória de hoje, além de ter um ótimo começo do segundo turno? Qual o planejamento para essa segunda parte? Caio, uma vitória muito importante, mas muito importante, porque é jogo de 6 pontos, jogo que as duas equipes chegaram à primeira divisão e querem permanecer na primeira divisão. Eu, particularmente, acredito muito que o Juventude vai permanecer, porque tem uma equipe muito competitiva, muito bem arrumada pelo Marquinho. Nós fomos cirúrgicos, nós temos realmente assim jogado muito bem contra as equipes que tentam nos pressionar. Essa transição ofensiva ou essa bola em profundidade tem nos ajudado muito. A gente tem jogadores para isso. O Cafu, mais uma vez, fez uma muito boa partida, né? E conseguimos assim alcançar uma vitória. Fico feliz também por ter os meus atacantes decidindo os jogos, porque a gente quer sempre que os atacantes façam gols. É isso. Pergunta agora do Wesley Santiago, do Olhar Direto, e do Fernando Soares, que são perguntas similares, né? E também do William Romero, do Esporte em Ação. Os três fizeram perguntas bem iguais. Jorginho, parabéns pela vitória. Gostaria que falasse um pouco sobre o quanto é importante ter dois bons atacantes do time, em boa fase. Como tem feito para manter essa competitividade saudável dentro do elenco? Como você enxerga essa disputa entre o Gênison e o Elton? Nós temos 3 atacantes. Nós temos também o Rafael Papagaio, que vai entrar nesse jogo. Como o Elton está fora, pelo terceiro amarelo, Gênison também, o Papagaio vai entrar e vai fazer um grande jogo, porque é um jogador que já entrou comigo, já fez gol, um jogador que se entrega de corpo e alma em todos os treinamentos, até mesmo quando ele fica fora do banco. Então acredito muito no potencial dele. O que tem sido bom é que é uma disputa sadia, mas cada um torcendo pelo outro. É o que eu falei, se nós conseguirmos fazer com que os atletas da mesma posição se respeitem, torçam um pelo outro, eu tenho certeza que é meio caminho andado. Nós temos um elenco enxuto, temos um elenco de qualidade, e se os jogadores tiverem esse carinho, respeito, amor um pelo outro, com certeza a gente pode alcançar o nosso objetivo. É o que tem acontecido, né? O Elton sai, é normal, como acontece muitas vezes com o Gênison, o próprio Papagaio, quando às vezes não fica no banco, o cara fica meio chateado, mas o respeito é enorme entre nós, com a comissão técnica, com os próprios companheiros. Então, essa disputa é muito sadia, tem sido bom, porque o Elton entra e quando a gente percebe que a coisa assim não está acontecendo, que precisa de uma mudança, até mesmo de comportamento dentro de campo, entra o Gênison, entra o Papagaio e a coisa acontece. A mesma coisa ao contrário, Gênison jogando ou o Papagaio jogando, entra Elton e ele decide o jogo. Isso é muito bom. Pergunta agora do Liberati, da Web Rádio Trim FM. Quanto o PP fez falta e se a mudança tática da entrada do Rafael Gava mudando para o 4-4-2 foi devido à ausência do PP? O PP ele é um jogador realmente nessa função que ele joga, né, como um segundo volante ou um terceiro volante, dependendo da formação que a gente faça. Se for num 4-4-2 no losango, ele passa a ser segundo ou terceiro volante, que passa a ser meia. E ele é muito bom. Ele arrasta a nossa equipe para o ataque, é um jogador muito importante para a gente. A gente lamenta muito essa questão, mas estamos diante de uma pandemia e esperamos que ele se recupere o mais rápido possível, para que a gente possa contar com ele para o próximo jogo. Em relação ao Gava, a gente entrou no 4-2-3-1, mas a gente marcava num 4-4-2. O Gava fez o papel do Jesus, por exemplo, como ele estava ali, né? Porque o Gava é um jogador, eu sabia que esse jogo era um jogo de muito confronto, de muita disputa, um jogo realmente físico, e o Gava cumpriu perfeitamente até o momento que ele saiu, ele cumpriu perfeitamente aquilo que a gente havia proposto no jogo. Pergunta agora de 3 jornalistas similar. Pergunta do Carlito Júnior do Futebol Diferente, do William Reis do A Bola na Vez MT e do Jonas Gambetel do Globo Esporte. É preciso ter uma conversa com o Cleison para que ele não prejudique a equipe com atitudes como a de hoje? É um atleta que vem levando muitos cartões por reclamação.
Com isso, você acaba perdendo a referência técnica da equipe? O Cleison, não tenha dúvida que é um jogador de extrema qualidade. É muito ruim quando a gente fica sem ele, porque ele é aquele jogador que tem um para um muito forte pelo lado esquerdo. Ao mesmo tempo, ele consegue fazer um meio atacante com uma troca com os jogadores que jogam por dentro. É o caso do Gava, como aconteceu várias vezes, o Gava vindo pela esquerda e cruzando ou dando esse passe para trás, ou o Iesus quando joga. Então tem essa troca de posições. Então o Cleison é um jogador extremamente importante, eu consigo entendê-lo, não é fácil você se manter, né, tranquilo. Eu tentei acalmá-lo de todas as formas. Nessa hora eu acho que faltou um jogador nosso, pelo menos, talvez um cara mais forte ali, dava ali uma gravata nele, segurava ele, ponto. Não deixava ele de forma nenhuma ficar reclamando, acabava por ali e ele ia se acalmando, porque tem pessoas que têm o temperamento como o dele, que explodem, que ficam completamente cegos naquele momento. Então, que bom que ele reconheceu o erro, ele pediu desculpa para o árbitro, foi logo depois do jogo pedir desculpa para o árbitro, porque não foi uma postura de um atleta. Não queremos isso, não é justo fazer isso com o árbitro, mesmo que ele tenha errado. Acho que o Cleison não tinha a necessidade de dar o primeiro cartão para ele, desnecessário, e por isso ele ficou muito chateado. Mas a gente vai conversar com ele para ver se o acalma. Ele já está muito mais tranquilo agora, mas não tenha dúvida que é uma falta enorme que ele faz para o nosso time. Pergunta do André Cavalcante, da TV Centro-América. Queria ouvir, por favor, sua análise do jogo como um todo e de como ele se desenhou nos minutos finais. Colocar 3 zagueiros foi um risco calculado ao atrair a defesa, ao atrair o adversário para o nosso campo de defesa? Bem, tem sido muito constante a equipe adversária trabalhar com 5 jogadores na nossa última linha. A gente muitas vezes faz isso com o adversário. Não é simples marcar com uma linha de 4 para 5 jogadores, principalmente os 2 que ficam por dentro. Eles prendem o nosso lateral, os 2 laterais, por exemplo, para que eles não consigam, se ele, por exemplo, um dos laterais tenta pressionar, o caso do Wagner, sobra o Paulo Henrique do lado direito, entendeu? Então, é muito difícil de marcar, mas a gente está muito bem treinado, a gente tem feito vários treinamentos, porque as equipes têm jogado dessa forma contra a gente, e a gente tem conseguido suportar. Só que na hora que eles começaram a colocar mais atacantes, eu sabia que ia intensificar esses cruzamentos na área, e eu precisava fortalecer aquela última linha nossa de marcação. Foi o que a gente fez, a gente passou... foi um risco calculado mesmo, um 5-4-1, só com o Jênison à frente. Com isso, você tem a possibilidade de atrair completamente a equipe adversária para cima da gente e a gente sair numa transição em velocidade, como aconteceu contra o Palmeiras, e matamos o jogo. Hoje, nós não fomos muito eficientes, porque quando a gente recuperava essa bola, a gente manteve pouco essa bola e a gente estava errando o passe justamente na hora da saída. Então é algo que a gente vai intensificar o treinamento para que a gente seja muito eficaz nessa transição ou num contra-ataque. Pergunta do Abdala Zarur, do site Veja Bem MT. Jorginho, parabéns pela vitória. Como melhorar a posse de bola no campo adversário quando o time estiver vencendo, como ocorreu no final do segundo tempo? Exatamente, eu acabei de responder. Primeiro que a gente tem que acertar o primeiro passe assim que a gente retoma essa bola. Então a gente tem que ter o escape, que normalmente é o Jênison, que é aquele cara que faz o papel de pivô. E aí a gente tem uma aproximação dos 2 volantes e dos homens de lado, que são os 2 extremos que a gente tem. Mas isso não estava acontecendo. A gente estava tentando jogar em profundidade. Por exemplo, tentamos jogar algumas vezes com o Cleison, mas o Cleison já estava muito cansado, principalmente pelo trabalho que ele havia feito na parte defensiva pelo lado esquerdo. Então, a gente precisa trabalhar mais em relação a isso. Eu sei que já estamos aqui com 2 meses, mas a gente tem sido muito eficiente na forma de jogar, principalmente nessa transição, só que a gente precisa manter mais essa posse de bola, como foi falado em relação à pergunta. Isso são trabalhos que a gente faz, manutenção de posse de bola, de ter a tranquilidade necessária. E é claro que a gente tem jogadores com características diversas, né? O caso do Auremi, que é um jogador muito forte na marcação, já o Yuri tem a capacidade de manutenção de posse de bola muito grande. Então, tanto que quando o Yuri entrou, a gente conseguiu manter mais essa posse. Pergunta do Vanderlei Munhoz, da Rádio Metrópole FM. Com a expulsão do Cleison e sem o PP, como você pretende armar o time contra o Fluminense? Durante a semana, vou estar realmente
pensando muito sobre isso. Peço desculpas de não responder essa pergunta diretamente, mas ser bem superficial. O importante é que a gente tem muito provável a volta do William, a volta do PP e também a volta do o Osman, desculpa, o Osman. Então isso é muito importante porque são jogadores que têm entrado sempre, o PP, né, basicamente tem sido sempre titular, o William era titular e agora tem entrado em muitas oportunidades, o Osman tem entrado, então a volta desses jogadores, por a gente ter perdido 3 jogadores, vai ser muito importante, mas aí eu vou estar com calma, pensando exatamente naquilo que eu devo fazer durante a semana. Jorginho, só para não deixar batido, João José Amorim, Anderson Morbeck, Sebastião Chiquinho, deixa eu ver aqui, Valdir Alves, Gabriel Botelho, todo mundo feliz com a vitória, te agradecendo aí, e também todo o elenco por mais essa vitória, a torcida em peso aqui acompanhando, Jorginho. A gente está muito feliz por trazer alegria para vocês, não é uma conquista minha, a conquista do grupo, a conquista da comissão técnica, dos jogadores, do staff, todos os que estão envolvidos, nossa presidência, todos estão envolvidos com o mesmo objetivo e a gente está muito feliz por esse momento, sabendo que não alcançamos o nosso objetivo, precisamos entender que nós somos guerreiros, que nós somos realmente operários, que a gente vai trabalhar muito para que a gente alcance, em primeiro lugar, 45 pontos, daí o céu é o limite. Bom descanso, Jorginho. Obrigado, valeu. Obrigado.